nosso plantão do dia 19 de setembro, né? E aí a gente traz aqui algumas orientações. Lembrando que nesse plantão de dúvidas, né, nós vamos ter a participação, né, a contribuição da equipe aqui do Pedagógico, a professora Thaís, professor Rômulo, a professora Karina, professor Elton. Tá? Então, nós estamos aqui. E ao final, né, dessa primeira parte, eles estarão também disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Tá? A ideia é sairmos aqui alinhados, sem dúvida alguma, né? A gente consiga fazer aí um alinhamento para segunda-feira, a gente começar super bem. Só lembrando, né, que a partir da semana que vem, aí a gente está numa contagem regressiva maior. Faltam 7 dias para o SAEGO, 7 dias letivos, né, que eu digo, e 20 dias para a avaliação do SAEB. Então, a gente precisa estar cada vez mais alinhado com o que a gente faz, né, organizar direitinho para que dê tudo certo, né? Então, olha só, a gente então começa falando do preparatório SAEB. Nós já vimos aí, né, e vários professores já nos procurou o Rômulo, a professora Thaís, né, em relação a uma lista. Nossa, eu vi uma lista de materiais, a gente tem direito, a gente vai receber? Então, nós recebemos esse material aqui na coordenação regional. É um listão, da mesma forma que tínhamos, vocês receberam um listão da terceira série do ensino médio, nós temos também um listão do nono ano. Então, esse listão, ele foi organizado com base em atividades que a gente precisa reforçar para o SAEB, né? E aí, como vai funcionar isso, Luiz Carlos? Então, nós vamos criar uma organização para retirada, porque a gente não consegue entregar para todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente gostaria, mas não tem como, né? A gente tem aí 100 escolas para retirar material daqui, né? Então, olha só, hoje nós temos um grupo, nós já entramos em contato com esse grupo de escolas para que eles façam a retirada aqui. Na segunda-feira, a gente continua fazendo a entrega dos materiais, tá? E aí a gente vai entregando. Como o nome diz, é um preparatório do SAEB. É claro que ele vai ajudar a gente lá no SAEGO, né, também. E aí a gente precisa organizar a utilização desse material, porque o material ficou tão bacana, gente, igual o da terceira série do ensino médio. Só que não adianta nada eu ter um bom material e não ter uma boa utilização desse material. Então a ideia é que ele seja trabalhado pelo professor em sala de aula, tá? Então não é um listão para eu passar para o menino fazer em casa, não. Porque eles estão para fazer em casa, não sei quem está fazendo, se é ele está fazendo, se é ele que vai pegar essas informações com outra pessoa, né? A gente não tem como mensurar o nível que o menino domina daquele descritor barra habilidade que está sendo contemplada na questão. Então, a gente precisa que se trabalhe na sala. E é importante o professor se apropriar do material. Eu sempre penso, não tenho como, por exemplo, trabalhar com uma turma sem ter conhecimento material. Então, a primeira coisa é o professor estudar o material, tá? E para isso, a gente vai mandar essa lista virtual do professor. A gente vai mandar lá no grupo dos professores e vai mandar no grupo da gestão também, para que os professores, então, eles estudem esse material. A partir dali, eles possam estruturar a sua aula. Porque não é só, por exemplo, eu pegar um determinado descritor e fazer questões. Não é isso. É a gente retomar esse objeto de conhecimento, fazer uma breve revisão. A partir daí, os estudantes fazem essa lista, essas atividades ali propostas, e depois a gente vai fazendo uma dinâmica de correção. Coloca o estudante para ir ao quadro, para resolver. E aí a gente vai discutindo. Tem outra forma de fazer essa questão? Alguém pensou de uma forma diferente, né? Que a gente faça ela de forma interativa, integrativa. Outra coisa, se eu pegar esse listão e simplesmente, né,
colocar, na minha escola tem 3 turmas de nono ano, faço 3 turmas de nono ano no pátio e fico resolvendo esse listão. Não vai funcionar, gente, não funciona. Porque para o estudante aprender, ele tem que tentar fazer. Então, é o estudante fazendo e eu corrigindo e fazendo os ajustes, tá? Só daria para fazer se a gente conseguisse, por exemplo, organizasse nas salas para os estudantes fazerem as questões, depois de todo mundo feito as listas, aí sim eu faria uma correção com todo mundo, né? Ainda poderia ser, dependendo do quantitativo de estudantes que você tem, tá? Então, tem que fazer em sala, o professor tem que corrigir isso de uma forma dinâmica, tá? De forma que o estudante, de fato, consiga se apropriar daqueles conhecimentos, ok? Então, essa lista já está aqui na CRE, tá? E vocês vão retirar essa lista aqui, de acordo, né? Os gestores vão agendar conosco a retirada, de forma que a gente consiga atender a todos, tá? Uma outra coisa que a gente coloca aqui são os procedimentos do SAEGO. Então, a maioria das escolas já receberam, né, já tiveram contato com o coordenador local de aplicação. Então, alguns gestores, eu preciso ir na CRE pegar o SAEGO? Claro que não. Quem busca a avaliação aqui, organiza a aplicação e devolve aqui é o coordenador local de aplicação, tá? Mas a gente tem alguns procedimentos aí que a gente precisa fazer, né, para a gente garantir que essa avaliação, aplicação, ela seja de sucesso. Então, a primeira coisa é garantir que todos os aplicadores estejam cadastrados no SICAP, tá? Então, eu tenho 2 plataformas ali. E a gente colocou isso lá nas orientações, né? Eu acho que nessa semana vai ser a 3ª semana que colocamos isso, né? Então, o que acontece? Eu tenho 2 cadastros que o professor precisa fazer. O primeiro é no SICAP. Esse cadastro no SICAP, ele tem que colocar todas as informações. Se eu não inserir todas as informações, eu não consigo salvar. A gente tem situações de professores que já aplicam a avaliação há alguns anos. Esse professor ele precisa atualizar o cadastro. Então, eu não tenho como alocar o professor, né, sem ele atualizar o cadastro. Então, ele precisa entrar no link, entrando no link, ele vai perpassando as páginas, vendo os dados dele e confirmando depois, tá? Só assim que o meu coordenador local consegue, né, fazer a alocação dele na sua escola, na sua turma, tá? Então, eu preciso desse procedimento. Tem algumas pessoas que não fizeram cadastro ainda, tá? E assim, daqui a pouco a gente já está fazendo SAEGO. E se eu não tiver esses cadastros dos professores organizados direitinho, não tem como fazer o lançamento no sistema. E não fazendo o lançamento do sistema pode comprometer depois os resultados de vocês, tá? Então é importante. Próximo passo, monitorar o curso de alinhamento do CAED. Então, os coordenadores locais, eles estão entrando em contato com vocês para ministrar uma formação para os aplicadores. Essa formação ela é em caráter obrigatório. Inclusive, a gente precisa de registros fotográficos que essa formação aconteceu. Tem alguns lugares que a formação está ocorrendo, né, de forma virtual e outros de forma presencial. Todos os 2 são válidos. E no dia da avaliação do SAEGO, vai ter uma lista, um termo de presença, sigilo e confidencialidade que os aplicadores vão assinar, tá? Só que aí, além dessa formação presencial, que vão ser repassados procedimentos aos aplicadores, nós vamos precisar também que você, coordenador, você, gestor, monitore o curso online, porque eles precisam fazer esse curso online, ele é obrigatório. E esse curso online, ele tem uma duração, ele tem uma capacitação de 40 horas, tá?
Então, o professor pode utilizar o certificado, o atestado, né, do curso lá para a sua comprovar a formação, né? A gratificação lá de formação, que a gente precisa fazer curso 40 horas, né, todo semestre. Então, esse curso serve, tá? Para comprovar a formação. E aí a gente precisa que eles façam logo, tá? Por quê? Porque não faz sentido eu aplicar a avaliação, depois de eu aplicar a avaliação, fazer um curso, né? Então tem que ser antes. E depois, quando esses professores fizerem o curso, pede para baixar esse curso e passar para o coordenador local. O coordenador local, então, precisa, né, ter esse controle dos, né, aplicadores em relação ao curso do CAED, tá? Então, é obrigatório, não é opcional, não, tá? Outra coisa, organizar juntamente com o coordenador local a capacitação dos aplicadores, né? Então, já falei disso. Então, a gente precisa organizar. É presencial, é virtual? Eu já recebi ontem mesmo um gestor aqui falando que ele alinhou presencial, que ele prefere presencial com os professores. Eu já tenho escolas que falaram, não, o virtual para mim, ele é melhor, devido aos horários dos professores, né? Aí o professor, nossa, mas eu vou ter que fazer esse curso? E que hora eu vou fazer esse curso? Lembrem que os professores precisam cumprir, né, um período de formação semanal, não é isso? Eles só vão precisar, e o alinhamento, ele dura por volta de uma hora e meia, não mais que isso, né? Então não é uma coisa extremamente cansativa que ele não consiga fazer, tá? Outra coisa, né? Vocês vão receber dos coordenadores locais as listas dos estudantes. E aí vocês vão analisar, né? Porque vocês sabem que da lista pode ter acontecido da sua escola ter tido estudantes transferidos. Então, se eu tenho estudantes transferidos e consta na lista, então eu já sei que eu não vou contar com esse estudante no dia da avaliação. Lembrando que a gente tem um quórum, né, para que o resultado da sua unidade escolar seja divulgado. Agora, ser ou não divulgado não significa que ele não vai impactar no resultado da regional. Todos os resultados, todos os estudantes que fazem a avaliação impactam no resultado da regional, tá? Tendo quórum ou não de vocês. Só que é importante vocês terem quórum para que vocês tenham o resultado. Não é isso? E aí a gente sempre trabalha na margem de 85%. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto na avaliação, a gente ainda está dentro da margem mínima de 80%. Agora, é claro que eu tenho escolas que eu tenho muito menino bom e muito menino alinhado. Eu consigo levar 90% dos meninos a fazer a prova. Ótimo, quanto mais melhor, tá? Mas a gente precisa, então, garantir esse quórum mínimo. E aí, essa lista vai servir de direcionador para vocês tomarem as decisões, tá? Depois, olha só, a gente precisa também que vocês organizem lista com nome e data de nascimento dos estudantes. Por quê? Porque aqueles estudantes que não constam na base de dados e vão fazer a avaliação no dia, o aplicador precisa utilizar caderno reserva. E lá no caderno de avaliação, a gente tem lá um campo onde tem um quadriculado, que é o uso exclusivo do aplicador, onde os meninos ficam tentados a preencher, né? Então, é uma das coisas também que eu peço a vocês, que orientem os meninos. Não pode preencher o quadriculado. Não pode destacar o cartão respostas da prova. Ele precisa ficar fixado à prova. Então, são coisas que a gente já começa, já tem como orientar os estudantes em relação a esses procedimentos. Daí, o aplicador, então, ele precisa do nome completo e data de nascimento do estudante, porque ele vai colocar isso lá no caderno respostas do estudante e ele vai acrescentar o nome do estudante na lista de presença, tá? Então, a gente pede para vocês organizarem essas listas das turmas. Então, eu vou aplicar, a minha escola só tem um nono ano, nono A. Então, já organiza a lista com nome e data de nascimento desses estudantes, tá? Que vai facilitar muito o processo no dia.
E a outra coisa é pensar nos espaços para o dia da aplicação e a organização disso. Então, eu preciso pensar nessa logística, né? Porque já pensou no dia da avaliação, você coloca lá os estudantes num local tumultuado, eles não vão ter concentração para fazer essa avaliação. Então, sempre prefiro, a escola, ela tem vários pavilhões. Pega aquele pavilhão que é mais tranquilo para o menino fazer a avaliação. Ou, minha escola é pequena, mas tem um espaço, tem algumas salas que são mais tranquilas de se realizar a avaliação. Então, já pensa nesses espaços. Outra coisa, lanche, né? Cuidado com o lanche. A avaliação não tem intervalo para lanche. Então, eu não posso pegar, estou no meio da avaliação, paro, faço um lanche e volto. Não existe isso. O estudante começou a avaliação, são 2 horas e 30 minutos com a prova, fazendo, né, com bastante atenção. Daí, intervalo, por exemplo, da escola, se minha escola é pequena, eu tenho que ter cuidado, porque se eu coloco intervalo lá no meio da aplicação da prova, esses meninos correndo, gritando lá, vai desconcentrar quem está na sala. Menino que está na sala, principalmente se for nono ano, ele vai querer ir para o intervalo também, então ele vai querer fazer a prova rápido. E uma das coisas que a gente precisa orientar eles é que tem o tempo de prova. Então, o tempo de prova, a partir do momento que inicia a avaliação, ele tem duração de 2 horas e 30 minutos. Então, todos vão ficar 2 horas e 30 minutos, né? E uma das coisas que a gente precisa reforçar bastante é o seguinte: eu tenho estudante que terminou a avaliação. O aplicador não recolhe essa avaliação do estudante antes, porque se eu recolho essa avaliação do estudante antes, ele vai ficar disperso e vai conversar com o colega e vai dispersar a turma. O que é que a gente faz? Ele vai ficar com o caderno de prova na carteira. Olha, se você conversar algo assim, sua avaliação ela pode ser anulada, né? Porque a gente precisa trabalhar isso com os estudantes. A avaliação também é um momento formativo, é um momento do estudante saber se portar frente, né? É um processo avaliativo que no futuro ele vai fazer concurso e outras coisas, então já é também, né, um momento formativo nosso ali com o estudante. Então, a avaliação ela só é recolhida quando todo mundo terminou de fazer. Quando todo mundo terminou de fazer, a gente recolhe. Por quê? Porque já observei casos aí, principalmente quando vocês mesmos presenciam isso em algumas situações, de aplica avaliação de bloco, o professor recolhe de quem vai terminando, aqueles meninos que terminou, faz um tumulto, fica em cima do professor, fica aquela bagunça toda, e aí os últimos ficam prejudicados, tá? Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa, tá, organizar o máximo possível. E é coisas, né, elementos que vocês podem estar falando aí, devem estar falando com o seu professor, tá? Marcação de prova, gente, questões. Já orienta os meninos que eles têm que preencher a bolinha todinha. Isso é coisas que a gente já vai falando paulatinamente, porque aí no dia da avaliação já vai estar bem tranquilo, né? Essa informação para eles. Então a gente tem que deixar as coisas de forma muito tranquila, né? Porque se a gente não fala essas coisas, aí na hora fica tumultuado outra coisa, gente. Caneta preta. Já providencia caneta preta para os meninos. Para no dia da avaliação não ter problema. Eu digo caneta preta, sabe por quê? Porque se você coloca, porque lá no manual diz caneta preta ou azul. Só que caneta azul tem várias tonalidades. E aí o menino usa uma caneta azul claro que pode não ser lida no leitor. Aí vamos supor que você tem um ótimo aluno lá, usa caneta azul claro e não lê, né? Então, a escola, né, pode ficar sem os dados computados desse estudante. Então, eu primo e oriento a usar caneta preta. Pego as canetas pretas, já deixa de reserva para quem não tem, entrega no dia da avaliação para esses estudantes, né? Outra coisa, na entrada, vocês podem fazer, né? Todo mundo faz ali um acolhimento do estudante. Tem escola que faz um lanche, alguma coisa especial antes. É bacana isso, de motivação. Nesse momento, eu posso tirar fotos? Pode, tá? Mas a partir do momento que o estudante entrou na sala de aula, começou a avaliação, é proibido tirar foto. Não pode, tá? Não pode. Essa avaliação é sigilosa. E isso vale, tá? Para a Prova Brasil também. A gente não tira foto de estudante fazendo prova.
A gente tira foto de estudantes antes lá, no acolhimento que eu fiz com eles, bacana isso, tá? E talvez depois, né? Se quiser tirar foto dos meninos depois, coletar depoimento deles e colocar na rede social o que, que ele achou da prova, tal, isso pode. Mas prova não pode, tá? Então, olha só, quadrículas, vocês já podem trabalhar isso com o estudante, o tempo de prova, a organização na hora da prova, né? Pintar as bolinhas direitinho, não destacar o cartão respostas na hora da prova. Então, se eu estou dando um aulão, alguma coisa assim, ou o professor trabalha na sala, já trabalha com esses elementos com os meninos, tá? O tempo de prova, só reforçando para vocês, não é quando o professor entra na sala, o tempo de prova é depois, é quando o menino começa de fato a fazer a avaliação, porque eu preciso dar as orientações iniciais, e quando eu estou ministrando, quando eu estou dando essas orientações iniciais, não conta no tempo de 2 horas e 30 minutos. Só lembrando que nós temos lá, né, 46 questões para o estudante responder. Nós temos lá o cartão respostas que ele precisa preencher e nós temos também o questionário que é importante que ele responda. Quer dizer, é fundamental que ele responda o questionário. Então, 2 horas e 30 minutos, gente, se o menino for fazer a prova direitinho, é o tempo suficiente. Ele não tem muito tempo para perder, não, tá? Então, se o menino terminou rapidinho, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Orientar o aplicador, a percorrer a sala, não deixar o menino deitado, dormindo, sabe? Porque tem uns meninos que abaixam a cabeça, dormem, aí quando falta 10 minutos finais da avaliação, ele corre lá, marca de qualquer jeito e entrega. Então, a gente precisa zelar por isso, né? E daí a gente precisa orientar os estudantes antes, tá? Sensibilizar, conscientizar eles em relação a essa avaliação e a importância que ela é para nós, porque é a partir dessas avaliações que a gente vai ter um raio-x de fato do que os estudantes sabem, e isso vai gerar o quê, gente? Isso vai gerar políticas públicas, isso vai gerar um caminhar para o próximo ano, porque com base nesses resultados, quando a gente pensar em recomposição de aprendizagens, o que, que eu vou recompor? O que de fato os estudantes estão aprendendo? O que eu preciso reforçar mais, né? Então, são elementos importantes que vão direcionar os nossos próximos passos, ok? E nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida em relação à avaliação. E esses processos precisam estar bem alinhados, tá? E aí, olha, sigam as orientações lá do coordenador local, tá? Orientem os professores nesses procedimentos. Uma outra coisa, se lá na sua escola, eu tenho 4 turmas, cadastra mais um professor reserva, porque vai que no dia você precise de mais um professor, então ele precisa estar cadastrado lá. E os professores reserva, eles podem fazer o curso também. Inclusive, profissionais de apoio. Se eu tenho estudantes que vão fazer a avaliação em uma sala extra, o profissional de apoio, né, que vai aplicar essa avaliação, ele precisa fazer o curso também, tá? E precisa também ser cadastrado na plataforma. Continuando aqui, boa notícia para vocês, tá, pessoal? O Revisa do 4º bimestre chegou ontem. Então, nós temos aí fresquinho. Isso significa que a gente já vai começar o bimestre com o material nas mãos de alunos e professores, né? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma dinâmica lá do listão. Então, o gestor, ele vai agendar e já pega tudo de uma vez. Ele já pega o listão, já pega o Revisa, né? Nós temos aí escolas que têm. A gente tem escolas que têm um projeto que a gente está rodando, né? Que tem as atividades, já pega essa atividade também. E por falar nisso, na semana que vem, para quem está aí de ensino médio, a gente tem umas listas que a gente estava trabalhando em algumas escolas. Estávamos fazendo de 9º ano, agora a gente vai para a 3ª série do ensino médio, que o pessoal já acabou o listão. Então, nós temos listas com descritores, né? Os descritores que a gente precisa reforçar, e essas listas estão muito boas. E elas foram elaboradas pelos nossos professores, formadores, né? De língua portuguesa e matemática aqui da CRE. Então, se alguém quiser, a gente passa para vocês também um arquivo, essa lista está tá bem formatada, tá bacaninha, e vocês podem utilizar também, tá? Que é o material nosso, tá? Então, o Revisa do 4º bimestre está disponível na CRE para retirada, só que vocês vão
né? Claro que organizar, vai agendar conosco, porque a gente não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Lembrando que ele é do oitavo ano à terceira série. Então, pessoal, cadê o do sétimo, do sexto? Não tem impresso, né? Para o ano que vem pode ser que tenha, mas nesse ano não. Então, é do oitavo à terceira série do ensino médio. Ele vai precisar ser iniciado no quarto bimestre. Então, não é porque eu peguei agora, né, o caderno que eu vou utilizar ele, tá? Eu não vou utilizar agora, eu vou utilizar depois com o conceito de classe. Por quê? Porque agora, depois da avaliação, se a gente olhar lá para o nosso cronograma, né, que ele está lá nas orientações pedagógicas semanais, a gente tem lá, olha só, nesse período 22 a 30 do 9, aplicação da segunda chamada das provas de bloco, né? Intensificação das aprendizagens. Então, se o estudante não foi bem, eu tenho uma turma que não foi bem num determinado bloco, então eu posso aplicar uma recuperação desse bloco. Então, quando os professores falam assim, eu não tenho eu estou engessado, o bloco está me engessando, a minha turma foi prejudicada. Não, ele pode agora fazer um bloco, uma atividade, né, de bloco e aplicar para o estudante como recuperação. De repente, eu fiz lá um monte de atividades, o menino perdeu algumas, agora é semana de intensificação. Inclusive, as atividades Desafio Crescer, né? Eu posso utilizar agora, o que o menino deixou em atraso, ele pode fazer agora também como atividade de recomposição de aprendizagens, tá? Então, esse período é para isso. Depois do conceito de classe, a gente vai trabalhar com revisa, tá? E lembrando que o revisa é para ser utilizado na formação geral básica. E aí, por que eu digo isso? Porque nós temos escolas que estão utilizando o revisa lá no estudo orientado, e não é. Estudo orientado é desafio crescer. Então, se a gente não colocar as coisas dentro das caixas certinho, a gente acaba atropelando coisas e, de fato, eu, professor, vou me sentir sobrecarregado quando for cobrado de mim, que sou professor de estudo orientado, trabalhar revista mais desafio crescer. Não é, tá? E por falar nisso, uma coisa que eu oriento a vocês, que tem acontecido, e na semana passada os professores de língua portuguesa e matemática falaram isso lá na formação em pares, que é o seguinte: quando eu pego o diário do CIAP, lá no diário do CIAP, eu tenho as habilidades ali colocadas, certo? Certo. De onde veio isso? Lá do currículo, não foi isso? Foi. Só que nós começamos a trabalhar o quê? Com a matriz de habilidades essenciais. Essa matriz foi cadastrada lá? Não. E aí o que que acontece? Se a secretaria da escola, ou coordenação, ou os dois juntos, não atualiza esses dados dentro do CIAP, quando o professor vai fazer seu planejamento, vai ter vários elementos, por exemplo, do revisa, enfim, que não vai estar lá no diário, porque ninguém inseriu. E quem insere isso é a escola. Desde que o CIAP começou, desde o início do CIAP que eu me lembre, é a escola que cadastra as habilidades a serem trabalhadas. Então, a escola precisa ver no CIAP o que não tem, pegar aquela matriz de habilidades essenciais e cadastrar. Porque quando eu cadastro a matriz de habilidades essenciais, o professor ele vai seguir a matriz e vai chegar lá no final do bimestre e ele vai aplicar a avaliação de bloco barra simulado e vai olhar, nossa, isso realmente está batendo lá com a matriz. Porque o que está acontecendo? Eu tenho escolas onde o professor, onde não foi feita essa atualização, o professor ignorou a matriz de habilidades essenciais e a matriz de habilidades essenciais, ela traz para mim a habilidade de recomposição, e quando eu falo em recomposição, significa que eu trabalho elementos de anos anteriores, né? Séries anteriores, e aí o que acontece? Não bate. E aí, se eu não pego e faço esse estudo, por isso que no terceiro bimestre nós fizemos aquela parada para que o professor fizesse planejamento dentro da matriz de habilidades essenciais. Se o professor, se você não garantiu que o professor fizesse
e eu não faço acompanhamento dentro da matriz de habilidades essenciais, o professor chega lá no diário do CIAP, aí observa lá no diário do CIAP que tem algumas habilidades que não estão lá, e ele simplesmente ignora e vai trabalhando e vai ticando e puxando tudo que tem ali. E aí, no final, não bate essas coisas. Aí, no final, vou ter reclamação de que alguns objetos de conhecimentos foram cobrados na avaliação e não estavam lá no CIAP. Não vai estar mesmo, não, porque se você não atualiza, né? Lembrando que nós vamos receber a matriz de habilidades essenciais do quarto bimestre agora, e é necessário fazer esse movimento, tá? Pegar a matriz de habilidades essenciais, pega CIAP, o que não tiver, eu preciso cadastrar, de forma que o que o professor planeja tem tudo a ver com o que ele vai fazer lá na sala de aula, né? E aí eu garanto que lá na avaliação de bloco, no final do bimestre, tudo que ele trabalhou está alinhado com a matriz de habilidades essenciais, com os materiais propostos, o menino vai ter um bom sucesso, tá, gente? Então, assim, precisamos ter cuidado com isso. Tem algumas orientações e várias que, assim, olha, é igual quando eu digo observação de aula. Observação de aula é salutar. Ela faz parte do meu processo quanto coordenador pedagógico. Eu não tenho como dar devolutiva, orientação, saber o que o professor está passando se eu não observo aulas. Só que parece que na semana que a gente não coloca lá nas orientações pedagógicas semanais observação de aula, aí a pessoa fala, não, ele deixou de colocar, então não precisa. Precisa, entende? Quando eu falo, por exemplo, de atualização do CIAP, isso precisa. Isso é desde 2013, 14? 2013, 14 que a gente faz isso. Então, tem coisas que são óbvias que a gente não coloca porque a gente acha que a escola, vocês já incorporaram isso. E parece que quando a gente não fala, as pessoas esquecem, tá? Então, precisa fazer esse movimento. O Elton estava ontem com um professor de arte e educação física, que eles reclamaram bastante disso, que as coisas não batiam. Não batiam por quê? Porque eles estavam pegando de arte CIAP, e estava desatualizado e estava usando tudo que estava lá e não estava olhando a matriz de habilidades essenciais. Quando essa matriz chegar, gente, novamente imprima, entregue para o professor e reforce. É isso aqui que você vai trabalhar, é isso aqui que a gente precisa fazer, tá? E aí vai dar tudo certo, mas eu preciso desse movimento. Aí aqui a gente retoma novamente o listão do nono ano, que já está disponível na CRE para retirada. Vai ser utilizado em sala de aula, não é atividade para casa. Ele complementa o trabalho do professor com aula, tá? Então tem que ter complementação com aula, não é só trabalhar a lista, pronto, acabou, não. E a gente precisa garantir a participação ativa desses estudantes, tá? Então, se eu não tenho a participação ativa, não vai fluir, ok? Aqui a gente traz novamente, né? Eu estava até falando com a Thaís, e a Thaís falou assim, Luiz Carlos, Thaís, você está aí? Thaís, ela falou, Bom dia, tô sim. Bom dia, pessoal. né, Thaís? Você fala assim, vamos colocar esse slide, a gente muda a formatação, muda a cor tal, mas esses slides tem que bater toda semana, né, Thaís? E aí você quer falar um pouquinho para eles sobre esse slide, sobre o que Sim, tem aqui? bom dia, pessoal. Então, é porque essas são as plataformas, né, e os materiais que a gente utiliza diariamente na escola. Então, é importante a gente trazer e reforçar é, esse material, por quê? Porque a gente sabe que na rotina ali, no dia a dia, às vezes a coordenação pedagógica se perde com tanta demanda, né? Então, a gente precisa sempre estar reforçando. Por quê? Porque esses materiais, eles estão alinhados, né, com a matriz de habilidades essenciais, eles têm mostrado resultados significativos das escolas que têm tido um bom engajamento nas plataformas. A gente tem percebido os resultados das avaliações também como algo, assim, que está evoluindo e está em crescimento constante, né? E aí a gente também tem observado a fragilidade daquelas escolas que não têm conseguido atingir um bom engajamento, e a gente tem o conhecimento de algumas dificuldades de alguma escola, como a questão da conectividade e outras coisas, né? Mas nós temos que sempre tentar encontrar uma outra saída.
Por quê? Porque todas essas plataformas e esses materiais é que irá nos proporcionar aos alunos que, de fato, eles desenvolvam aquelas habilidades que ainda não foram consolidadas. Então, a gente reforça aí que semanalmente nós temos o desafio Crescer, né? Nós temos a Letros para a terceira série, o Go English também, e temos o Só Vem Enem, que é semanal e cada semana traz uma disciplina diferente. E aqui eu gostaria de reforçar que essa questão da disciplina não que na semana que tiver uma disciplina que não for língua portuguesa e matemática, que vocês estejam mostrando para esses professores a necessidade de estar trabalhando, por exemplo, na próxima semana agora, que é a semana do dia 22, nós teremos o de língua portuguesa, né, que vai estar trabalhando a habilidade 25, e nós teremos também uma aula de ciências humanas, que é na área de geografia, que vai estar trabalhando a habilidade 30. E aí, por que a gente reforça? Porque está todo mundo alinhado. Então, quando o professor trabalha em sala de aula, o Só Vem Enem, ele vai estar fortalecendo o repertório dos alunos para quando eles forem realizar letras. Por isso a importância de estarem trabalhando isso daí, né? E em relação ao Revisa, nós estamos concluindo aí o terceiro bimestre, então a gente precisa estar atento o que foi, né, possível trabalhar, e aí eu reforço a fala do Luiz, porque essa semana nós estávamos observando a formação em pares, e vocês sabem, enquanto coordenadores pedagógicos e gestores, vocês também podem entrar lá nas formações em pares para observar o que está acontecendo, né, observar a fala dos seus professores, porque talvez, às vezes, eles fazem algumas falas de que o que a gente percebe é que compromete a coordenação pedagógica, que não foi passada orientação direito. Então, quando um professor fala assim, não, aqui na escola a orientação é que a gente tem que cumprir o revisa de capa a capa, né? Então, assim, aí outros professores falam, não é bem assim. Ah, se for de capa a capa, a gente vai fazer o revisa, a gente vai fazer o livro, vai fazer um monte de coisa. Então, assim, é um instrumento a mais que tem, que realmente ele não pode ser deixado de lado, mas o professor vai trabalhar determinada habilidade ou da escritoria, ele está no revisa, então vou trabalhar esse, está no livro, eu vou trabalhar. Então, o professor tem que organizar a sua aula, ele tem autonomia para planejar a sua aula. Agora, quando for trabalhar aquele descritor, aquela habilidade que está no revisa, com certeza, né? E também o listão, como o Luiz falou aí, né? O Rômulo está aí também, não sei se o Rômulo quer falar, que chegou o listão agora, porque antes tinha vindo o listão da SEDUC só para a terceira série do ensino médio. E aí foi feita essa reivindicação do fundamental, né, para que também fizesse um para o nono ano. Então, o NURED elaborou essa lista, esse listão, e esse material está disponível para todas as escolas que têm o nono ano, tá bom? Claro. Sim, pode falar, Romo. É uma orientação mesmo, o trabalho do professor em sala de aula, eu preciso muito, assim, que vocês, enquanto coordenadores pedagógicos, nos ajudem nisso. Por quê? A gente teve uma experiência com listão da terceira série, utilizado por alguns professores de uma maneira equivocada, no sentido de trabalhar, eu acho que o Luiz falou um pouco sobre isso no começo, mas eu não estava aqui, cheguei agora, mas assim, trabalhar o listão como algo assim, muito robotizado, não é essa a intenção, gente. A gente sabe que o material é utilizado um recurso financeiro para produzir esse material. Esse tem mais de 50 questões, né? Mas ainda assim, quando a gente pega, por exemplo, língua portuguesa, a gente sabe que um texto, você consegue trabalhar diversas habilidades. E às vezes o texto ali está grande, ali, não tem um texto de uma página e meia, e aí tem três questões, que é o que dá para trabalhar para avaliar um descritor específico, mas nada impede o professor de utilizar aquele texto para trabalhar outras habilidades, para fazer outros questionamentos, para colocar duas perguntas a mais no quadro sobre aquele texto ali, que ele acha que aquele estudante dele tem uma lacuna de aprendizagem. Qualquer trabalho pedagógico em sala de aula pelo professor começa e termina no texto. Qualquer. Então, assim, o professor tem que saber utilizar um texto que já foi feita a curadoria a favor dele. Ele vai ser poupado de ir procurar, de fazer uma curadoria de um texto,
de analisar, de criar uma questão. Ali ele só vai implementar algo mais, porque a gente sabe que cada sala de aula é uma realidade, cada escola tem uma máquina de aprendizagem, tem um escritor que é mais crítico do que o outro. Então, assim, a escola tem que analisar isso, o professor tem que estar a par dessa análise, ter contato com esses resultados, com esses tutoriais, entender qual é a realidade e o perfil da turma dele, para ele trabalhar com foco no listão e não trabalhar aquilo ali assim, ó. Não, é trabalhar a questão 1, 2, 3 e acabou. Não é assim, gente. Não é essa a proposta, assim como não é essa a proposta do Revisa. O listão é para você trabalhar de forma dinâmica. Quando a gente fala dinâmica, não é ficar inventando modo de fazer gamificação de tudo, não. Não que ele não possa fazer, mas não é essa o que eu tô querendo, não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Eu tô querendo dizer para o professor esgotar o material, mas esgotar de forma dinâmica, sabe? Trabalhar a potencialidade do texto. Um texto a gente trabalha muitas questões. A gente consegue fazer perguntas orais para os estudantes. Implementar. Uma pergunta está assim ali no listão, mas eu quero dar uma incrementada nessa pergunta. Vamos justificar aqui? O listão é de múltipla escolha, mas não tem nenhum impedimento do professor fazendo um planejamento dele criar ali 5 questões discursivas para aquele texto. Nada impede ele. E isso só vai agregar. Porque às vezes o que o professor precisa avaliar, ou que ele precisa ali acompanhar do estudante, o listão não contempla no item, né? Mas aí o professor ele tem que ter ter essa visão do material. E quem possibilita isso para ele são vocês, coordenadores pedagógicos, sabe? Porque aí o professor entende o material. Porque senão, a gente entrega o material segunda-feira, quinta-feira o professor vira para você e fala assim, ó, terminei de utilizar o material. Como? Como que você trabalhou 51 questões em 4 dias? Isso não é possível, gente. Se for trabalhar da forma como tem que ser trabalhado, isso não é possível. Então, assim, antes de entregar o material, por isso que a gente não está com pressa, a gente vai fazer um cronograma certinho para entregar, porque a gente quer que vocês entendam como deve ser trabalhado esse material. Porque senão a gente tem um material rico, muito bom, e não trabalha como deve ser trabalhado, e aí o tempo é perdido realmente na sala de aula, porque o professor não vê sentido, a escola não vê sentido, e fica só mais um material. E o estudante também acaba comprando essa ideia de que é mais um, é mais igual revisa e tal. Gente, tipo assim, é um material para potencializar. A revisa não é um material muito extenso, isso aí vai ampliar um pouco o trabalho do professor, está alinhado com os resultados da rede, então é direcionar o trabalho do professor pensando nesse aspecto, certo? Obrigado. Então, continuando aqui, né, a gente vai para um próximo assunto, né, importante também. Ontem nós tivemos uma live da avaliação de fluência leitora, né? E aí nós temos escolas do 6º ano que fazem parte, né? Participam disso. Que antes a gente tinha somente para as escolas do Alfa Mais, agora a gente tem para o 6º ano, a gente já vai para avaliação de saída, né? A gente fez entrada, fez diagnóstico. Vocês se lembram que o Rômulo, ele alinhou com vocês, chamou escolas aqui, fez formação, né? Dos professores, e aí começou a desenvolver um trabalho com esses meninos de leitura. Agora a gente precisa saber, de fato, esses meninos conseguiram avançar? Eles estão conseguindo ler direitinho? Eles agora têm letramento, né? E para que isso ocorra, a gente faz novamente aquele movimento da aplicação da avaliação de fluência. E aí nós temos um cronograma que ia ser seguido, né? Então, a partir do dia 18, né, a partir de ontem, nós, né, conseguimos, então, a liberação do autocadastro do diretor escolar. Então, o diretor escolar entra na plataforma, faz o autocadastro. Do dia 23 a 3/10, né, 3/10 até as 17 horas, tá? Então, eles vão atualizar o cadastro de estudante, turma e turmação. Isso quem faz é o diretor escolar. Então, vocês estão vendo aqui que tudo são procedimentos do gestor. E no dia 19/9, ele faz o download dos materiais de apoio. Eu coloquei aqui o QR Code, tá, para vocês. Inclusive, esses slides eles vão ser disponibilizados ao final do plantão para vocês. Tem um QR Code, tem um link aí da live que foi feita ontem. Essa live tem 1 hora e 45 minutos, com orientações do CAED em relação à avaliação de fluência e leitura. E eu peço a todos os gestores, coordenadores pedagógicos que têm 6º ano, que assistam a essa live. Qualquer coisa, a gente está aqui para tirar dúvidas, tá? Mas assistam antes. Por quê? Porque depois que vocês assistirem, creio eu que vocês não vão ter dúvida alguma, tá?
E lá, inclusive, esclarece passo a passo o que fazer na plataforma, ok? Aí depois a gente vai aqui para os cursos técnicos. O que acontece? A gente está preocupado, então quem tem curso técnico aí, quer seja Senai, Senac, oferta própria, né, da Seduc, Tecti, enfim, retomada. Então, a gente precisa organizar o seguinte, falar para os meninos que a parte de formação técnica, ela é passível à reprovação. Se ela é passível à reprovação, então, o que acontece? O menino precisa ter nota no sistema, né? Inclusive, eu sei que várias unidades escolares estão tendo dificuldade em relação a isso, né? Ao professor atribuir as notas, entregar as notas, enfim. Com a parceria da Seduc, a gente já tem, né? Os professores têm lá de arte do CIAP, que eles fazem lançamentos, né? As outras parcerias, a gente precisa fazer alguns procedimentos. Então, olha só, a gente precisa ver se os registros, né, dos meninos estão configurados corretamente. Lembrando que isso é uma atribuição da secretaria da escola, mas você, como coordenador pedagógico, né, o gestor, precisa ter conhecimento desses processos também para acompanhar, né? E aí o que acontece? A gente precisa alinhar os parâmetros lá no SIG. Isso aqui é a operação de SIG, tá? Então a gente precisa verificar o período letivo, o terceiro lápis, lá do SIG. Aí a gente vai em critérios de avaliação. Dentro dos critérios de avaliação, aí o que vai acontecer? Vocês vão habilitar a opção itinerário formativo, né? Marcar média e frequência, porque quando eu marco média e frequência, a gente consegue inserir no SIG média e frequência. Se eu não fizer isso, não habilita, não vai, tá? E aí a gente clica em alterar. Então, a gente precisa fazer isso agora, tá? Para que lá no final do ano a gente não tenha problemas com nota dos estudantes. É o mesmo em relação aos cursos do FIC, né? A gente precisa, né, organizar as notas dos estudantes, e aí tem um professor, né, que acompanha o FIC, que esse professor, então, tem acesso, né, às notas dos meninos, ele precisa passar para a secretaria para que seja inserido no CID a nota dos meninos, e eles não tenham prejuízo, porque se o menino lá no FIC, né, ele não tiver nota e ficar em 2 componentes curriculares, esse menino vai ser retido, tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E aqui, olha só, eu coloquei lá no grupo, aqui tem os prints do que você vai fazer lá no SIG, tá? O que o secretário vai fazer, que é aquilo que eu tinha dito anteriormente, olha. Você vai selecionar o terceiro lápis, a movimentação, aí você vai habilitar a nota, né? E frequência dos estudantes, para que seja computado a carga horária deles, tá? E aqui, olha só, onde você vai fazer direitinho, né? Terceiro lápis, aí vai entrar lá em critério de avaliação, que vai cair naquela página, ok? Então, esses procedimentos a gente precisa fazer também. Nas terça-feira, né, Thaís? Terça-feira a gente teve, foi terça, né? Nós tivemos uma reunião dos cursos, né, de EPT. E aí, o que acontece? Quando teve essa reunião, nem todo mundo estava lá. Então, todo mundo que tem curso técnico, oferece curso técnico na escola, precisa participar dessa reunião que é feita pela SEDUC. Inclusive, nós fomos lá e pedimos, né, Thaís, para que eles dessem, né, uma nova chance para que todos pudessem participar. E, diante do nosso pedido, eles, então, organizaram outra reunião, dia 19, hoje, às 14h30, tá? Nesse endereço aí do Teams. E eu coloquei ainda também, criei um QR Code e coloquei para facilitar também a vida de vocês. Então, todo mundo que tem oferta curso técnico e não participou da reunião anterior, precisa estar nessa reunião, tá? Porque Luiz, só lá... reforçando que a SEDUC enviou a lista das escolas que não participaram, né?
E aí eu estou até, inclusive, enviando para os gestores, nós já colocamos isso lá na gestão pedagógica, mas eu estou enviando aqui no pessoal de cada gestor. Mas se o gestor não tiver condições de participar, que alguém da escola participe, o coordenador pedagógico, porque essa reunião ela é muito importante. E às vezes a gente tem escutado das escolas das dificuldades em relação aos cursos técnicos. Então, esse é o momento de vocês estarem diretamente conversando e alinhando com o pessoal lá do curso técnico da SEDUC. Então, a gente conta com a participação de todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de participar essa semana. É isso aí. Então, ó, coordenador pedagógico, eu acho fundamental que você participe, para você se inteirar. E a reunião trouxe vários parâmetros, análises que são importantes, até mesmo para a gente criar um arcabouço, né, de construir ali, fazer uma construção para a gente ter argumentação quando as pessoas falam de curso técnico. Ah, os meninos são mais prejudicados no curso técnico. Ah, não sei o quê. Então, ali a gente tem dados estatísticos que mostram esse caminho de resultados dos cursos técnicos, né? Isso vai ser importante, principalmente porque para o ano que vem a gente tem aí, né, continuidade dos cursos técnicos e ampliação desses cursos nas unidades escolares de vocês, conforme a gente já deu orientações lá anteriormente. Então, eu preciso mobilizar a comunidade e utilizar esses dados, né, para que esses estudantes, então, e as famílias tenham conhecimento e possam, né, observar que o curso técnico dá uma abertura, né, abre mais portas para ele e não inviabiliza ele de fazer o Enem, tá? Então, muita gente, não vou fazer curso técnico, porque curso técnico não me dá preparo algum. Eu sou exemplo de curso técnico. Eu fiz curso técnico em administração, não fiz cursinho nem nada, passei na UNB, fiz lá a graduação, fiz mestrado, doutorado e o curso técnico. Ah, porque deixou de ver química. Gente, eu fiz química um ano lá no ensino médio. Eu vi química um ano e eu sou formado em química. Eu sou quase doutor em química. Então, se fosse assim, eu nunca ia fazer química porque eu só tive um ano de química, né? Então, a gente precisa desconstruir algumas concepções que a gente tem do curso técnico, né? E por falar em Enem, né? A Thaís, então, ela tem mais uma fala aqui com vocês sobre o Enem, né, Thaís? Justamente. Então, eu tenho falado com alguns coordenadores aí no individual, e a gente já havia falado dessa orientação aqui nas semanas anteriores. O que que acontece? A Secretaria de Educação, ele criou um drive lá no departamento do Solvem Enem, a Superintendência do Ensino Médio. Então, eles criaram um drive para cada regional, e dentro desse drive, cada escola que oferta a terceira série do ensino médio tem uma pasta. Então, eu preciso colocar todos os aulões que vocês estão fazendo aí na escola, as fotos que vocês me enviaram, muitos já me enviaram, outros não enviaram ainda. Então, tem drive, tem pasta de escolas que ainda estão vazias. A gente precisa que vocês passe para mim, quem não enviou ainda, as fotos, seleciona, não precisa de mandar todas, gente, umas 4, 3 fotos, tá bom? E vídeo, algum videozinho, se tiver, se você tiver feito algum card para divulgação desse aulão também, você pode mandar. A superintendência lá disponibilizou um material que vem os personagens do Só Vem Enem, né, todas as artes do Só Vem Enem, inclusive o PowerPoint, já prontinho, só para o professor inserir ali as atividades, o conteúdo que ele vai explicar. E eles têm reforçado nas reuniões de segunda-feira que eles fazem conosco sobre a importância da utilização desse material, né? Então, assim, a gente quer aqui reforçar, por quê? Porque a visibilidade a essas ações que são desenvolvidas, né? Isso vai o quê? Vai fortalecer o projeto. Então, eu reforço aqui a necessidade de estar utilizando esses materiais. Eu já tenho falado nas semanas anteriores que quem não tiver esse material pode pedir para mim no privado. Eu não quero colocar lá no gestão pedagógica, porque é muita coisa, e nem todo mundo tem a terceira série do ensino médio. Então, se você não tem esse material, fale comigo. Se você já realizou aulão e não enviou, me envie, por favor, para eu colocar no drive lá na pasta da sua escola, tá bom?
Ok? E aí, Thaís, aproveita e fala com eles também sobre os nossos aulões, né? No sábado. Isso. Então, os nossos aulões do Avance Mais Enem, né, barra Só Vem Enem, ele aconteceu no sábado passado, foi o nosso primeiro dia, e agora irá acontecer novamente amanhã. Nós teremos aulas de Química e Física amanhã, e assim, a nossa estrutura aqui na coordenação regional, nosso auditório, acho que todos já tiveram reunião aqui no auditório aqui na CRE. Então, é um auditório pequeno, né, que comporta confortavelmente 80 pessoas, mas aí a gente está colocando 90. A gente vai precisar de colocar umas cadeiras extras ali no auditório. Então, o que acontece? Nós colocamos na orientação semanal o link para que vocês possam realizar as inscrições dos alunos de vocês. Toda segunda-feira, nós abriremos esse link às 8 horas da manhã. Então, as 80 as 90 primeiras inscrições é que vão vir participar da próxima semana, toda semana. Então, assim, a gente entende que alguns coordenadores ficaram chateados porque não conseguiram, mas nós estamos seguindo os primeiros, contemplando os primeiros 90 alunos, tá? E aí a gente está tentando buscar uma outra possibilidade, incentivando, inclusive, se vocês quiserem realizar os aulões no sábado, por região, talvez junta 2, 3 escolas ali, e a gente tenta mobilizar, né, e conseguir alguns professores, ou de algumas escolas que têm essas habilidades, né, ou alguns parceiros. Então, assim, se você tem aí 2, 3 coordenadoras que é de uma região e quer realizar o aluno no sábado, pode falar comigo que eu vou estar tentando dar o suporte necessário para que aconteça também, porque assim consegue contemplar um número maior de estudantes, tá bom? Bem, pessoal, as orientações gerais nossas, né, que a gente queria passar era isso para vocês, né? A gente colocou lá as orientações pedagógicas pela manhã, que vão, né, funcionar para a semana que vem. Eu vou concluir a transcrição, a gravação. Depois de concluir a gravação, eu habilito os microfones e a gente tira as dúvidas de vocês, ok?